Nós vamos ouvir o pastor Jean, que veio lá do Pará, né? Para estar conosco nessa noite. Amém? A paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Desculpe, nós estávamos realmente de passagem, de lazer, mas dessa vez nós tínhamos um dia a mais aqui. Eu resolvi fazer uma ligação hoje de manhã ao pastor e dizer que nós gostaríamos de vir conhecê-lo e conhecer a sua igreja. Conhecíamos apenas de telefone, de WhatsApp, de referências maravilhosas, mas não pessoalmente. Essa é a primeira noite que nós estamos nos conhecendo e nós estamos muito felizes por estar aqui com os irmãos. Viemos do outro lado, mas para engrandecer o nome do Senhor, e esse com certeza é o objetivo de todos que estão aqui, é honrar o nome do nosso Senhor para sempre. Senhor, eu peço aos irmãos que levante as suas mãos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, meu Deus. Te damos todo o louvor, atende a todas as necessidades do teu povo, seja o que for. Senhor, traz de volta, que venha iluminá-los, Senhor. Senhor, traz a compreensão de uma forma sobrenatural esta noite, para cada um. Te damos o louvor, a honra e a glória no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então nos perguntamos, nós fomos criados por quê? Por que o Senhor nos criou? Qual a razão de estarmos hoje aqui? Nós fomos criados para fazer parte de uma aliança com Deus. A aliança com Deus, ela é tão importante que lá em Gênesis 19, quando Deus preservou a vida do sobrinho de Abraão, de Ló, Deus lembrou-se da aliança e preservou a família dele e a vida do seu sobrinho. Então nós temos um Deus que nós seguimos, que é um Deus de compromisso, que os compromissos que Ele fizeram por cada um de nós, a cada aliança, cada palavra que Ele colocou, cada promessa que Ele colocou em nossos corações, Ele há de cumprir em sua vida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Então por que Deus te criou? Com que propósito? Deus é plenamente realizado. Ele não se sentia sozinho quando nos criou. Ele não sentia-se desprezado, ele era completo, ele não era solitário. Então por que Deus nos criou? Porque ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que Deus nos criou? Porque Deus é amor. E ele precisava compartilhar o amor dele com alguém, com a humanidade. Mas algo interessante era necessário para que esse amor fosse compartilhado, em que ele fizesse um teste com um homem. E ele definiu de que forma, porque Deus nunca precisou dos anjos. Anjos nunca amaram a Deus. Ele nunca disse, façamos anjos à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele disse, eu vou criar o homem para que seja minha semelhança. Então, o quanto você e eu somos importantes aos olhos e aos planos de Deus. Nada é importante, nem as cadeias montanhosas, nem os céus, nem o mar, nem tudo que neles há. Mas você sim é importante para o Senhor. Eu sou importante, somos importantes. Temos um valor para Ele, que quando Ele nos criou com a sua imagem, a sua semelhança, criou-nos para fazer parte de uma aliança. Então ele não ia forçar a Adão, vamos chegar já na mensagem, ele não ia forçar a Adão a fazer e a cumprir os planos dele na eternidade, mas ele precisaria de fazer um teste com o homem. Então ele plantou 2 árvores no jardim, bem no meio do jardim, a árvore da vida, e plantou a árvore do conhecimento, que representa o bem e o mal, que representa o eu de cada um de nós, o egoísmo de cada um. O eu, você sabe, às vezes dizemos, não, mas eu quero, eu gosto, eu sei, eu sou assim. Deus, na verdade, estava colocando o plano dele, e a começar o plano dele funcionar naquele momento. Não lhe faltava nada, Deus era completo. Não faltava nada também para Adão, afinal de contas, Adão era o rei do mundo, ele teria tudo.
Não bastava, não faltava-lhe nada, mas então faltava uma coisa, a divindade para ele. E Satanás, muito astuto, como sempre, muito astuto, lá em Gênesis, aí vocês abrem as suas Bíblias, Gênesis capítulo 3, versículo 5. Então Satanás o tentou, com aquela conhecida tentação, e balançou-se em frente de Adão e disse: se você comer, você será como Deus. Se você apenas comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você será apenas como Deus. Todas essas mentiras demoníacas, na verdade, têm a mesma base. Satanás querendo destronar Deus e colocar o homem no seu lugar, para ocupar a sua posição. Isso desde o início. O homem escolheu então o eu. Eu sou assim, eu prefiro do meu jeito, eu gosto da minha forma, e então comeu da árvore do bem e do mal. Mas não ficou como Deus, porque o inimigo, ele sempre apresenta uma proposta, mas ele não consegue entregar aquilo que ele propõe a ninguém. Por isso Paulo disse, não é por isso em 1 Coríntios 11, que há muitos fracos e doentes, já muitos dormem, por conta das suas tomadas de decisões. Mas hoje eu estou com um povo aqui que sabe muito bem o que quer da sua vida. Mas você sabe, há um povo lá fora que ainda não conhece, e nós precisamos sempre estar nos alimentando da verdade, da palavra, para que nós possamos levar aos cativos. E eu gostei muito do que o pastor falou aqui, que a igreja ela é voltada para os que estão perdidos, para os que desistiram, para os que estão jogados, porque o nosso trabalho lá também, pastor, ele é muito voltado para isso. Eu comecei a pregar, irmãos, quando o primeiro dia que eu preguei, só tinha um pastor, e era uma igreja muito pequena, num bairro muito humilde lá na cidade de Belém, chamado Tapanã, e não tinha ninguém. Às 6:30 da manhã, e entrou uma mulher na igreja, e ela virou-se para a cara com a parede. Nesse dia eu estava pregando o Vale dos Ossos Secos. Eu tremia tanto para poder pregar que quase não saía. Eu tremia e chorava, mas foi o que eu preguei pela primeira vez, o Vale dos Ossos Secos. E a nossa igreja lá, nós começamos um trabalho de todas as segundas-feiras, chamado Reunião dos Corajosos, e até hoje nós temos esse trabalho. Nós mandamos uns ônibus, e nas comunidades terapêuticas, que são comunidades onde estão pessoas dependentes do vício da droga, e mandamos pegar essas pessoas e levamos eles para a igreja todas as segundas-feiras à noite, e eles são lá, eles recebem a palavra de Deus e a libertação na vida deles, e eles participam da Santa Ceia. E o nosso trabalho lá, pastor, não é um trabalho de muitos anos, ainda nossa igreja é uma igreja nova, embora eu venha de uma família, a minha mãe, a minha avó era uma cristã, e o pai do irmão do meu primo Johnny, foi por onde nós conhecemos a família toda, que também tinha uma igreja. Então nós vemos já realmente de uma família cristã, mas isso não quer dizer absolutamente nada, se você parar e olhar para si e dizer, poxa, mas eu estou começando agora que eu conheci, agora que eu fui salvo, agora que o Senhor me chamou para os seus caminhos. Isso é uma tomada de decisão. Vê que Deus, ele colocou na frente dele, para o homem escolher e ter duas opções. Ele nos deu o livre-arbítrio, para que tomemos as nossas decisões todos os dias. Todos os dias nós acordamos e temos que tomar uma decisão certa na nossa vida. Qual é a decisão certa? Nos aplicarmos cada vez mais na palavra de Deus, na oração, e podermos continuar seguindo com o nosso caminho, até o nosso corpo ser glorificado, porque essa também é uma das promessas da palavra de Deus em Filipenses 2, 21, 22, que o nosso corpo será glorificado. Mas a decisão, desde aquele dia, o homem teve que tomar, e lamentavelmente, também se não tivesse sido assim, nós não teríamos aqui. Foi quando Adão teve que tomar pela busca daquela vida em que muitos que você conhece vão em busca do desconhecido, vão em busca das coisas que realmente não conhecem. Mas nós não, nós somos um povo escolhido pelo Senhor,
Nós somos uma nação, e a palavra de Deus diz que nada nos afastará do amor de Deus, nada nos afastará do amor de Deus, porque nós vivemos debaixo das promessas do Senhor, amado. Mas você vê que por uma tomada de decisão errada, a humanidade paga até hoje por conta disso. Então, por causa de uma decisão que eu venha tomar na minha vida, ou que qualquer um de nós venhamos tomar na nossa vida, ainda amanhã, por isso que nós temos que ter a responsabilidade, porque em Hebreus diz: não negligenciemos tão importante salvação. E nós estamos nesses dias, irmãos. Eu estava vendo hoje, eu vendo pela internet, que aqui nos Estados Unidos, aquele empresário Elon Musk, ele, eu não sei, desculpe se minha pronúncia está errada, mas hoje, depois de décadas, ele conseguiu pousar um foguete e voltar para onde ele saiu. O que isso me faz lembrar, pastor? Que tempos nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo talvez a última geração da humanidade, porque desde 1948 que começou a rodar o relógio de Deus, e vocês sabem muito bem que a palavra de Deus, uma geração representa 100 anos, porque lá em Gênesis capítulo 15, diz que Deus disse a Abraão: Abraão, o meu povo será escravo durante 420 anos, mas na quarta geração eles serão libertos, ou seja, depois da quarta geração, isso significa que uma geração são 100 anos, e as promessas de Deus, 332 delas já começaram a contar desde 1948 e 1967, que quando retomaram Jerusalém. Então o nosso relógio está contando, irmãos. O nosso relógio está contando, e você vê que desde 1948 a humanidade está cada vez mais acelerada. Por uma tomada de decisão errada lá atrás, nós vamos ter que recuperar essa tomada de decisão com as nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos ministérios, e aonde quer que nós estejamos, nós temos que falar desse amor, desse perdão, dessa misericórdia, porque nós estamos ficando sem tempo já. Nós estamos ficando sem tempo já. Então, 100 anos, se nós considerarmos que Israel, quando retomou e voltou a ser uma nação, de 1948 para cá, até 2048, nós estamos em 2024, nós ainda temos 24 anos para que se cumpra, mas ninguém sabe, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe, ele virá como um ladrão, e um ladrão não avisa quando vem tomar. E a palavra de Deus também diz que é como dores de parto. Ou seja, a mulher, quando vai ter um nenê, as contrações começam a aumentar a partir do momento que aquele nenê, que aquele bebê vai chegar para a vida. E vocês veem que o mundo está tão acelerado que hoje em dia é inteligência artificial. Não, mas isso aqui é só para desenvolver a tecnologia. A ciência está, mas não, isso aqui vai ajudar a humanidade. Tudo isso é muito bom, tudo isso aí contribui muito bem com a humanidade. Mas nós não podemos esquecer que o relógio do Senhor está contando, e nós talvez sejamos os testemunhos desta última geração. Então eu e você temos que cada vez mais, todos os dias, pastor, eu não vim aqui para amedrontar ninguém, mas eu vim aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus. E nós exaltamos o nome do Senhor Jesus quando nós falamos a palavra, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos guia, é a palavra que nos guia, a palavra que nos direciona por meio do Deus Espírito Santo, que é o nosso guia, o nosso conselheiro, o nosso instrutor, o nosso ajudador. Aleluia. Levante suas mãos e diga aleluia. E vocês veem o quanto a humanidade, o quanto nós precisamos cada vez mais nos aplicarmos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela cura. Lá em Mateus 12, 9, diz que os que seguiam Jesus eram curados ali mesmos. E você vê que há um mundo muito adoecido lá fora, as pessoas se recorrendo cada vez mais e cada vez mais das ciências, da tecnologia. Quer dizer que a doença não faz parte, não, faz parte do plano de Deus para o nome dele também ser exaltado. Porque certa vez ele chegou e havia um jovem cego e perguntaram para ele: Senhor, quem pecou, ele ou os seus pais? Ele disse: nem ele nem os seus pais, mas para que o meu nome do Senhor seja glorificado. Mas você sabe também que a mesma palavra de Deus em Mateus, pode colocar, Mateus 12, 9, diz que aqueles que seguiam Jesus eram curados ali mesmo. Então levante suas mãos e diga: eu sigo o Senhor Jesus.
então o seu corpo é curado. Sempre que você... Estava ali um homem que tinha uma das... Mateus 12:9. Partindo dali, chegou à sinagoga. 12:9. Será que eu me enganei? Mas depois nós procuramos. Desculpa então. Mas diz a palavra de Deus que quando os que seguiam Jesus eram curados ali. Eu vou antes do final, eu vou dar aos irmãos. Mas o que isso que significa, irmãos? Que está tudo disponível nesses dias. Nesses dias haverá mais curas, pessoas serão mais salvas, milagres acontecerão em plena luz do dia, pessoas serão curadas porque nós estamos próximos desses dias. Então eu e você temos que cada vez mais buscar o Senhor na nossa vida. Cada vez mais, nós temos que estar apegados à palavra de Deus. Você sabe, eu tenho um compromisso muito grande com a minha vida, é de tentar ler a Bíblia pelo menos 3 vezes ao ano. Eu já cheguei à proeza de estar 2 vezes ao ano. Não é tão simples como parece, mas eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu não leio ela de forma aleatória, eu leio ela do começo ao fim. Quando termina, eu retorno de novo. Mas cada vez que você lê mais a palavra de Deus, você vê que Jesus está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele está em todos os momentos. Um irmão perguntou para mim: mas pastor, eu estava lendo a vida de José, eu não vi José ali. Como não? José foi jogado num calabouço. José foi traído pelos seus próprios irmãos. Jesus foi traído pelos seus próprios irmãos. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que traem os seus profetas, não é verdade? Então, Jesus, ele está em toda a Bíblia, e quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você se torna semelhante a Ele, e mais você é curado, e mais você é fortalecido, porque há muito medo na face da terra, por conta de tantos episódios que acontecem hoje. Mas você que segue o Senhor Jesus, que está aqui essa noite, que veio realmente se alimentar novamente da palavra de Deus, trazer uma instrução nova para a sua vida, você sabe que você vai sair daqui hoje curado, seja no que for, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja espiritualmente, porque o Senhor Jesus, aonde Ele passa, Ele cura. Eu estive aqui em janeiro. Em janeiro eu falei com um pastor. Eu estava em trânsito, estava indo para o Haiti. Nós temos uma igreja lá, pastor, no Haiti. E essa igreja, nós já temos lá, desde 2016, nós estamos tentando concluir um templo lá no Haiti. Mas é muito difícil lá. Eu, quando cheguei lá no Haiti para poder pregar, eu desci em uma moto. E essa moto porque a cidade estava num colapso tão grande, que eu tive que ir em cima de uma moto para poder ir por uma periferia, para poder chegar ao local onde seria feito 3 dias de culto. Mas nós realizamos aquele propósito que o Senhor nos mandou para lá. E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo será tocado em você, quando você segue o Senhor. Eu cheguei lá em Porto Príncipe, e saí de Porto Príncipe, depois de 3 dias, e nenhum fio de cabelo foi tocado. E nós saímos de lá de madrugada, praticamente escoltados, com os guerrilheiros lá, os dissidentes que queriam derrubar o governo lá, apontando armas de grosso calibres para a nossa cabeça. Mas quando eles apontavam aquelas armas de grosso calibre, irmãos, a única coisa que eu me lembrava era da palavra de Deus, e me lembrava do Salmo que dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor amado. E quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai aplicar ela na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida. Por isso, eu quero deixar essa mensagem importante para os irmãos: apeguem-se cada vez mais na leitura da Bíblia, porque é ela que vai trazer você em todas as áreas. Eu não estou falando só na área, como eu tive que passar lá no Haiti. Nós estamos tentando agora ir para Moçambique, mas também começou um colapso lá por conta de eleição. Estamos já desmarcamos 4 vezes a viagem para ir para Moçambique, na África, por conta das mesmas situações. Mas esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então não nos podemos enganar que daqui para frente as coisas vão melhorar, vai melhorar em você. Você é um escolhido, você é uma escolhida. A igreja do Senhor será preservada, e nenhum fio de cabelo será arrancado da sua cabeça, e nem nada lhe tocará,
porque essa é uma das promessas de Deus na nossa vida. Assim como eu entrei no Haiti e saí de lá, assim como eu vou agora a Moçambique, na África, vou retornar de lá, também porque eu estou pregando a palavra de Deus. Eu não estou trabalhando para mim, eu não estou trabalhando para homens, eu estou trabalhando para o Senhor. E quando você coloca a sua vida para o Senhor, Ele protege você, a sua família e a sua descendência até 4 gerações, porque é promessa dele. E passará os céus e a terra, e sua palavra dele que não passa, pastor. Então nós estamos hoje aqui reunidos para glorificar o seu nome, exaltar o seu nome, adorá-lo novamente, e é uma grande felicidade, uma grande oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu realmente espero poder voltar novas vezes aqui, vindo com os irmãos aqui, sabendo que cada rosto que eu vi hoje à noite aqui, vão ficar gravados na minha memória, e são pessoas escolhidas pelo Senhor, porque todos nós fomos escolhidos. A Bíblia diz que nós fomos predestinados antes da criação do mundo, está lá em Efésios 1, fomos predestinados. Deus olhou na linha do tempo, Ele enxergou você e deixou você nascer nesses dias. Então você tem tudo que você precisa na sua vida, basta que tomemos as decisões certas todos os dias, não diferente de Adão, que preferiu se arriscar e tomar a decisão errada, de ir busca daquilo que não é, daquilo que está fora do nosso alcance. Nós vínhamos falando agora com uma motorista de Uber que vinha nos trazendo, que por sinal era brasileira, e ela vinha conversando conosco agora, e dizendo e falando que também ela parecia-se muito próximo, ela parece ser cristã, não acredito que seja evangélica, mas cristã, talvez católica, e ela nos disse uma coisa que nós não identificamos. Nós também, quando viemos para cá, nós gostamos de sempre ir nos mesmos lugares, porque não queremos nos arriscar também. E os filhos de Deus são diferentes dos filhos das trevas. Eles se arriscam o dia todo, todos os dias das nossas vidas. Nós não, nós gostamos de fazer as coisas certas, porque já temos um caminho certo, fomos escolhidos pelo Senhor, sabemos muito bem que essa aqui não é a nossa morada final, e o que temos que fazer? Deixar todos os dias a nossa mala espiritual pronta para poder ir para casa um dia, porque lá sim será a nossa morada, lá o Senhor nos guardará para todo sempre. Lá nós estaremos lá, pastor, o que o senhor gostaria de ver naquele lugar? Será que são as ruas de ouro? Não, tudo que eu desejo ver é o Senhor Jesus olhando para mim, e imagino o sorriso dele, é tudo que eu penso todos os dias da minha vida, irmãos, é ver o sorriso dele. Eu não penso de ruas de ouro, nem que tenham diamantes, nem topázes, nem jaspe, eu só quero ver o sorriso dele, porque é isso que nos interessa. É por isso que nós estamos hoje aqui, porque nós cremos no que temos ouvido, não cremos que vemos. Nós não vivemos pelas coisas que nós vemos, nós vivemos pelas coisas que nós aprendemos, que é por meio da sua palavra. Então, da mesma forma, das mesmas experiências que cada um de vocês tem aqui para contar, talvez nós levássemos a noite toda aqui, pastor, cada um de vocês tem uma experiência hoje que viveram com o Senhor, eu tenho certeza, e Ele está nas coisas simples das nossas vidas, Ele está nos detalhes da nossa vida, mas é nos detalhes que nós conseguimos e começamos a enxergá-los na nossa vida, é justamente nessas coisas mais simples, nas coisas simples, nas suas decisões simples, no cuidado, no zelo na sua casa, no seu trabalho, na sua relação com as pessoas que você tem que conviver todos os dias. Não importa o que você faça, não importa em que situação você se encontre, o que importa é que o Senhor está guiando os seus passos, levando você para onde você deve estar, e os seus planos serão cumpridos em suas vidas, haja o que houver, apenas que obedeçamos o Senhor, obedeçamos a sua palavra, vivemos cada dia que nós temos aqui nessa vida, que nós possamos trazer a sua palavra para a nossa vida, e ela é muito fácil, ela é muito simples. Vocês sabem, irmãos, como todos nós, quando começamos a lidar com a Bíblia, às vezes é um livro que ele parece ser um pouco difícil, mas eu aprendi um segredo. Eu comecei quando eu li João, e que eu vi que o Espírito Santo é que nos guia à verdade, e a palavra é a verdade, foi quando eu comecei a orar e pedir para que o Espírito Santo abrisse o meu entendimento para ler a Bíblia. Às vezes eu lia 15, 16, 20 capítulos por dia, não de forma aleatória, sempre por pensamentos. Eu leio a Bíblia não por capítulos aleatórios, mas eu leio por pensamento. De 1 a 14 eu leio a vida de Abraão, de 14 a 18 eu já vejo Isaac, aí de 18 já vejo Jacó, aí vai de forma por pensamentos. E quando você lê a Bíblia por pensamentos,
É incrível, irmãos, é incrível que você começa realmente a absorver aquilo para o seu dia a dia, e a sua vida vai se tornando aquilo que você tem ido. Então, não deixemos de ler a palavra de Deus. Essa é a mensagem principal que eu quis trazer hoje aqui para os irmãos, que nós apliquemos cada vez mais na leitura da Bíblia, e eu fico muito feliz de nós podermos aqui chegar numa igreja em que os irmãos possam compartilhar o que está escrito na Bíblia, e poder não só compartilhar, mas poder absorver isso daqui. Eu agradeço a oportunidade que os irmãos estão me dando. Eu sei que vocês têm um ritmo de culto aqui, mas na próxima vez, eu prometo que eu vou pedir antes para o pastor permissão para poder vir novamente, e poder não vir de tênis. Eu vejo que os irmãos estão realmente vestidos como devem, e eu glorifico o nome de Deus por isso, e por estar assim, tão meio esportivo. Peço perdão aos irmãos por causa disso daí, mas realmente o pastor me pegou de surpresa. Eu vim para ouvir, e ele disse: não, você vai falar, não vai ouvir. E nós estamos aqui, nós temos que falar sempre a palavra de Deus, em qualquer lugar, aonde quer que você esteja. Não fique calado, porque se calarmos, até as pedras clamarão em nosso lugar. Então temos que falar aonde quer que estejamos, no trabalho, na rua, se você sentar no ônibus, fale do amor de Deus, fale do amor de Deus, fale, porque nós estamos ficando sem tempo. A cada dia nós estamos ficando sem tempo, a humanidade está ficando sem tempo. Então nós temos que chegar lá e receber o nosso galardão do Senhor, amém? Você vê, quando você vê isso, você vê em Lucas 21, e quando você vê em Lucas 21, você vai ver que uma parte de Lucas 21 estava falando daqueles dias lá, pastor, dos dias que estavam acontecendo. Mas quando ele muda e diz que a partir dali o mundo ia ter que enfrentar muitos fenômenos da natureza, está ali lá em Lucas 21, e você vê isso, que tudo já está acontecendo. Então realmente, quando Jesus disse que não passará desta geração, ele estava falando justamente a geração que nós estamos vivendo, porque estamos vivendo a última geração, até a vinda do Senhor Jesus. Muito obrigado porque os irmãos tenham me acolhido aqui. Obrigado ao pastor dessa igreja, obrigado a cada rosto de cada irmão. Eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé. Eu queria fazer só uma oração simples, mas para que possa exaltar cada vez mais o nome do Senhor. Maravilhoso Senhor, eu glorifico o teu nome, te exalto e te dou todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. Traz paz para a situação, traz cura, meu Deus, por amor do seu nome e da sua misericórdia, Senhor. Cura-os, Senhor, seja o que for, Senhor, seja físico, seja emocional, seja espiritual, ou seja até financeiro, Senhor. Liberte, Senhor amado. Traga, Senhor, prosperidade também ao seu povo, porque isso é sua promessa, meu Deus. Trazer prosperidade ao seu povo, Senhor. De onde eles tocarem, eles também prosperem, Senhor. Eu te louvo e te agradeço no nome santo e glorificado do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Quero devolver aqui o microfone para o pastor da casa. E muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos.